Já vamos começar falando de saúde. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Diabetes, uma doença que atinge cerca de 20 milhões de brasileiros. Além dos problemas físicos, essa doença pode desencadear problemas mentais, estresse, ansiedade, mas também algo surpreendente, Alzheimer. Para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a médica endocrinologista Caroline Ferrari Barbieri. Chega para cá, Carol. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço o convite, Marina. Boa tarde. Fique Boa tarde à vontade. A todos. E vamos falar sobre diabetes, que na verdade não é a diabetes, mas é sempre o diabetes. É isso, doutora? A gente costuma dizer o diabetes, mas também não é errado o diabetes, não. Muito bem, já serve até de conhecimento. E vamos começar falando, é uma doença causada pelo quê? Então, a gente tem basicamente dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. Ambas são consequência de uma ação deficiente ou de uma produção deficiente de insulina. A insulina é um hormônio produzido por uma célula específica do pâncreas, as células beta, que produzem essa insulina. E essa insulina é o hormônio responsável por pegar a glicose do sangue, que vem dos alimentos que a gente come, e fazer com que essa glicose entre para dentro das células e as células possam consumir essa glicose e transformá-la em energia para o organismo funcionar bem. O diabetes, principalmente no tipo 2, a gente tem inicialmente uma resistência à ação dessa insulina. Então, ela não age direito, ela não consegue tirar a glicose do sangue e jogar para dentro da célula. Então, o que acontece? Se acumula uma quantidade maior de glicose no sangue que não seria normal, né? Isso é basicamente o mecanismo do tipo 2, né? O tipo 1 ocorre uma destruição autoimune das células beta do pâncreas, então não existe mais insulina para produzir. O tipo 2 geralmente acontece em pessoas a partir dos 40 anos, mas cada vez a gente tem visto em pacientes mais jovens, principalmente por causa da obesidade, em grupos mais jovens, porque a obesidade é um principal fator de risco para diabetes. E a obesidade, ela produz citocinas inflamatórias que prejudicam a ação da nossa insulina. Então, no tipo 2, primeiro a gente tem uma ação deficiente da insulina. E ao longo do tempo, mesmo no tipo 2, o pâncreas é obrigado a produzir tanta insulina a mais para dar conta do recado que ele acaba entrando em falência também. Doutora, é verdade aquela questão, meu pai teve diabetes, meu avô teve, eu vou ter também? Então, no diabetes tipo 2, a gente tem uma agregação familiar importante, principalmente se for parente de primeiro grau. A pessoa que tem um parente de primeiro grau com diabetes, ela tem que tomar mais cuidado, tem que fazer exames periodicamente, porque ela está em maior risco, sim. E aquela ideia, eu sou saudável, mas eu como muito açúcar, eu posso desenvolver diabetes? Não é o açúcar que vai levar ao diabetes, sim a obesidade que o açúcar vai levar, né? O açúcar em excesso ele vai engordar e a obesidade é que vai prejudicar a ação da insulina. Tá vendo que é importante a gente esclarecer, né? Falando sobre os sintomas, quais são os sintomas que são possíveis ali ser detectados? Então, os sintomas clássicos do diabetes é o paciente urinar excessivamente, grandes quantidades excessivamente, ter uma sede excessiva fora do normal, uma perda de peso inexplicada, basicamente isso. Mas nem sempre tem um comer sintoma, muito, né? E muita fome. O paciente come muito e mesmo assim perde peso. Olha, então, ou seja, tem um desses sintomas, é bom sempre ir ao médico. Isso. E a senhora estava até comentando comigo que a partir dos 35 anos é bom já fazer o exame em todo mundo, fazer o exame né? em todo mundo, Antes dessa idade, em quem tem obesidade ou sobrepeso, com algum fator de risco. Parente de primeiro grau com diabetes, histórico prévio de diabetes gestacional, sedentário, síndrome dos ovários policísticos é um fator de risco também. Olha. Marina, só não quero esquecer que, apesar de os sintomas clássicos do diabetes serem esses, eles acontecem quando as glicemias já estão em níveis mais elevados. A maioria dos diabéticos, eu diria, é assintomática. Olha. Então, desses 20 milhões de brasileiros aí que têm o diabetes, a metade deles não sabe que tem diabetes. Gente, que curioso isso. Por isso a importância do exame, né? Bom, falamos de uma questão importante, que é detectar os sintomas. Agora, o Alzheimer não traz só malefícios físicos, mas mentais também. E isso é bem curioso, né? Sim, o diabetes
aumenta o risco de Alzheimer. Olha, Então, gente, e com isso a gente pode falar que desencadeia também um pouco de estresse, ansiedade, ele tudo acaba juntando, sim, né? O paciente, querendo ou não, vai ter que mudar a sua rotina, ter mais cuidados, né, com a saúde dele. Isso pode gerar um estresse, sim, claro. E a questão do Alzheimer é algo tão assim preocupante nos dias de hoje. Tem alguma forma de prevenir talvez a diabetes que consequentemente pode causar um Alzheimer? O diabetes tipo 2 a gente tem como prevenir, o tipo 1 já não, né? O tipo 1 é uma agressão, um autoimune que não tem o que a gente possa fazer para não acontecer. O diabetes tipo 2, sim, né? Ele é fortemente relacionado com a obesidade e ao sedentarismo, né? Então, Ou seja, ter melhor qualidade de vida, exercício, comida boa. Hábitos de vida, assim, saudáveis, né? Se manter magro, fazer exercício e ter uma alimentação de qualidade. E tratamento, doutora, para a gente finalizar? O tipo 1, o tratamento único que existe é a insulina, né? Não tem outra forma, a gente tem que fornecer ao paciente aquela insulina que ele não produz mais. O tipo 2, normalmente a gente consegue, pelo menos nos anos iniciais, tratar com antidiabéticos orais, remédios orais. E tem uma vasta gama de medicações. Nos últimos anos, a gente aumentou muito o arsenal terapêutico para o diabetes tipo 2. Vários orais e alguns injetáveis. Tá? Os injetáveis que estão muito na mídia porque tem se usado também para tratar a obesidade. Que é a semaglutida e a liraglutida. Muito bem. De toda forma, gente, tendo ou não tendo sintomas, a partir dos 35 anos, faça o exame preventivo, que é a melhor coisa, né, doutora? Exatamente. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Marina.